Então, eu queria dar bom dia, Brasil, boa tarde, Portugal, e a todas as outras pessoas que estão ouvindo. Para mim, está sendo uma aula, realmente, ouvir todos os colegas e todas as pessoas que estão participando desse evento, especialmente a professora Mercedes. A gente trabalha junto no mesmo laboratório, mas raros são os momentos que a gente senta para ouvir um pouco da pesquisa do outro. O professor Paulo Abrantes realmente abriu a minha mente para muitas coisas que eu gostaria de Glauco, ainda... Oi? desculpe interromper, mas sua tela não está aparecendo. Ué, Nem a tela, também não vejo um vídeo seu, mas não sei se sou eu. Só aparece o seu nome. já es- compartilhar. Agora está compartilhado? Está, agora sim. Aqui tá. Aqui está. Funcionou? Funcionou? Funciona assim. Ainda não o vemos assim, Ah, mas estamos a ver o diapositivo. E agora deixámos de ver outra vez. Houve ué, qualquer coisa que acabou de fazer, deixámos de ver outra vez. não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar de novo. Em E vez de. agora? Compartilhar. Ok, está a compartilhar. Pronto. Não, não sei, Foi? se calhar eu não vi que botão é que carregou, mas se calhar evite carregar nesse último botão que carregou e continua a fazer a apresentação assim, sem ser maximizado. Não. Vamos ver se agora funciona. Deixa assim, Glauco, que parece que quando Deixa você assim. faz o modo apresentação, ele sai da... Pronto. Tá Acho que... Por funcionando acaso agora agora? deu. Agora deu, sim. Então beleza. Desculpa pelo problema técnico desse equipamento aqui na frente do computador. Bom, então queria continuar agradecendo a oportunidade de fala. Já fui apresentado a minha pesquisa. Então essa apresentação aqui, ela faz parte do meu pós-doutorado. Ela é talvez um recorte ou algo bastante generalizado do que eu tenho pesquisado nos últimos 2 anos. Então, só para a gente ter um pouquinho de esclarecimento, talvez as pessoas não conheçam muito o Brasil ou da área que eu pretendo falar. Aqui do lado direito eu apresento um mapa do Brasil com a hidrografia, e através do meu cursor eu gostaria de apresentar e falar dessa região do estado de São Paulo. A gente tem feito pesquisas, então, aqui no estado de São Paulo, que é o sudeste do Brasil, especialmente na parte paulista, na parte que do estado de São Paulo, banhada pela bacia do rio Paranapanema, nesse esquema central da tela. E aqui a gente tem uma imagem aérea do espaço, né, mas é uma foto que rolou bastante nas redes sociais, e que ela demonstra bastante a área que a gente tem pesquisado. Então, essa região compreendida entre a bacia do rio Paranapanema, próximo ao Rio Paraná, ao Rio Tietê. Então, é esse espaço aqui da área da pesquisa. Essa área é uma área de transição, ou uma área de fronteira entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná, mas ela tem algumas peculiaridades que fez com que a gente escolhesse para que fizesse parte da nossa pesquisa. Aqui a gente tem quando eu falo de tradição tupi-guarani, a gente tem que compreender que a gente, pelo que eu tenho percebido, o termo tradição tem sido usado de diversas formas, principalmente, mas na arqueologia a gente entende a tradição enquanto a observação de um objeto ou um conjunto de objetos ou traços de objetos e culturas espalhado, disseminado por um grande espaço e por um longo período de tempo. Então a gente entende tradição nesse sentido. E aqui eu demonstro três mapas em que a gente reconhece onde está a tradição tupi-guarani dentro da América do Sul. No primeiro mapa à esquerda, a gente tem a disseminação de sítios associados à tradição tupi-guarani, especialmente na região que a gente está estudando.
Aqui no meio a gente encontra algumas observações e algumas apontamentos de diferenciações dentro da tradição. Esse pesquisador, o Ângelo Correia, ele consegue separar fazer algumas diferenciações dentro da tradição, então ele coloca essas 5 diferenciações, que eu não vou entrar em detalhes, e no outro mapa à direita a gente encontra algumas questões, alguns apontamentos sobre como foi feita essa ocupação das tradições a partir da datação dos sítios arqueológicos. Claramente, isso são inferências e são suposições, porque muitos sítios têm datação controversa, mas, em geral, a região do estado de São Paulo que a gente tem estudado, ela está na ocupação perto do ano 1000, já nos tempos modernos, né? Então, seria 1000 anos antes do presente, um pouco antes ou um pouco depois. A tradição Tupi-Guarani, ela tem esse aspecto, as cerâmicas, elas têm volumes que variam desde meio litro até 200 litros, então as cerâmicas são grandes, elas variam de forma, como elas se apresentam e como elas se mantêm, mas a tradição em si, ela tem esse aspecto, né? Algumas vasilhas mais fechadas, outras mais abertas, umas com pescoço, outras apenas com ombro, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, o método apresentado aqui para a minha pesquisa, para tentar identificar esses traços culturais e também como a transmissão cultural se deu nessa região, a gente passou por 3 passos, 3 métodos de análise, tanto dos acervos que a gente escolheu, quanto algumas análises estatísticas que serviram para que a gente pudesse fazer algumas inferências. Então, as análises de acervos, dos acervos estudados, elas foram baseadas nesses 4 autores, o Fernando La Sálvia, e o José Proença Brochado, a Menomori, os trabalhos do Igor Chimes e da Kelly de Oliveira foram mais em relação à questão de estilo. Também a gente estudou e aplicou métodos de seriação e testes de similaridade. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos analisados na cerâmica. A gente separou esses aspectos em atributos tecnológicos, morfológicos e estilísticos. Entre atributos tecnológicos, eu destaquei alguns, mas eles são muitos. Entre eles, o tipo de antiplástico, que é o tempero, que é um material colocado na massa da argila, que tem alguns benefícios durante o processo de formação e o processo de elaboração da cerâmica. Espessura desse antiplástico, tipos de queima, que também influenciam em aspectos da elaboração e também da ambientação em que essa cerâmica está sendo elaborada, porque a queima, ela tem alguns indicadores de temperatura, que também está associada a como essa cerâmica foi feita, se ela foi feita a céu aberto, se ela foi feita em forno, que tipo de material que foi queimado junto com a própria cerâmica para que ela atingisse algumas temperaturas ou não. Então, isso também são alguns indicadores ambientais. E também as técnicas de manufatura, sendo o acordelado, modelado, se usa um torno ou não, enfim. Em relação aos atributos morfológicos, a gente tem tipos de angulação de borda, inclinação e espessuras de lábios, diâmetros da vasilha e tipos de base. E os aspectos estilísticos normalmente são os que chamam mais atenção, que são os acabamentos. Eu sempre separo em acabamentos plásticos e também os acabamentos não plásticos. Os acabamentos plásticos são sempre associados a como essa cerâmica é tratada, a massa da argila é tratada, e os acabamentos não plásticos também têm a ver com motivos de decoração, pintura, enfim. Abaixo eu coloco alguns exemplos dos atributos que a gente tem observado na cerâmica, né? Aqui nessa apresentação, nesse slide, eu coloco os tipos de acabamento plásticos. Então, a gente tem desenhos
formas de corrugado, que são tipo alguns nós feitos na massa, aplicação de desenhos de padrões feitos com as unhas. Esse do canto superior aqui, ele é um tipo escovado, que você pode usar qualquer outro tipo de ferramenta para dar esse tipo de acabamento. E aqui eu apresento alguns desenhos que são encontrados dentro da na superfície da cerâmica, sempre alisada, com fundo branco, em que a variação entre linhas retas, linhas curvilíneas, pontos, faixas horizontais e faixas verticais, elas são organizadas das mais diversas maneiras possíveis. Nesse slide eu apresento, então, pelo menos 52 tipos de organização entre esses constituidores, né, da pintura, entre linhas retas, linhas curvas, pontos e faixas. Bom, em relação à seriação, dentro da arqueologia brasileira, é um método que foi amplamente utilizado desde os anos 60 desse século, embora seja um método desenvolvido no século XIX, principalmente pelo Sir Flanders Petrie, quando ele tenta organizar alguns atributos dentro de túmulos egípcios. E no Brasil ele foi trazido a gente não gostaria de falar essa palavra, mas a escola americana de se fazer arqueologia, que principalmente representado pela Beth Meggers e o Clifford Evans, que desde os anos 60 aplicou esse tipo de método para identificar, para conseguir organizar de uma forma serial, né, que não cronológica, alguns atributos dos sítios arqueológicos. Então, aqui do lado direito, eu coloco uma imagem de um livro um dos últimos livros da Beth Meggers, em que como seria feita essa organização a partir da frequência dos tipos observados nos sítios arqueológicos. E claro, a gente tem hoje em dia muito mais verificações e formas de ver a seriação. Aqui eu apresento 3 tipos de seriação, que é a seriação por frequência, onde você consegue ordenar os atributos dos sítios arqueológicos a partir da frequência, a seriação por ocorrência, né, isso em relação à presença, ausência desses tipos nas coleções, e a seriação filética por semelhança. Nesse trabalho, a gente optou por trabalhar em relação à frequência, principalmente porque os sítios analisados, eles não continham informações numéricas semelhantes, então na frequência a gente acaba colocando tudo em porcentagens e isso evita alguns erros na hora das inferências. Em relação ao teste de similaridade que a gente aplicou, eu utilizei o software PEST, que é um software livre, em que a gente tenta fazer algumas inferências a partir de 2 coeficientes de similaridade entre os contextos e de similaridades. O coeficiente de Jacquard foi escolhido com intervalo de 0 e 1, quando o 0 é o mais diferente, quanto mais próximo do 0, os coeficientes são mais diferentes, e quanto mais perto do 1, eles são mais semelhantes. E a distância euclidiana, que é um método cartesiano também, que ela varia desde o 0 ao infinito. Quanto mais próximo do 0, elas são mais semelhantes, e quanto mais ao infinito, são mais distintos esses sítios. Bom, aqui eu apresento quantos fragmentos, na verdade, quantos fragmentos e quais sítios a gente observou. Então, foram 16 sítios arqueológicos analisados, totalizando 1.747 fragmentos. Destaco que a grande maioria dos fragmentos foram bordas, porque as bordas elas são grandes contribuidoras, porque a gente consegue observar todos esses 3 aspectos que a gente selecionou, tanto os aspectos tecnológicos, os estilísticos e os morfológicos, mas também a gente teve uma grande contribuição de paredes, que são grandes também contribuidoras para esse tipo de informação que a gente está buscando. Nesse slide eu apresento as datações existentes para esses sítios. Então a gente, como eu falei, a faixa
grande faixa, quantidade de sítios, eles estão próximos aqui do ano 1000. A gente tem alguns outliers aqui, e tanto para antes quanto para depois. E os sítios também, eles foram datados, alguns sítios foram datados muitas vezes, como, por exemplo, o sítio Fonseca, que ele tem muitas datações em vários setores do sítio, e ele apresentou uma quantidade grande de datas, de idades para esses sítios, né? Bom, esses aqui são os sítios trabalhados nessa pesquisa. Então, a gente tem toda aqui a bacia do Rio Paranapanema do lado paulista, do estado de São Paulo, né? Tanto dos sítios que vão desde do mais oeste, como o sítio Taquarussu, até o sítio mais a leste, como o sítio Bianca e o Panema. Eu coloquei o sítio Bianca um pouquinho diferente na cor, que é o sítio aqui nessa porção do mapa, por ser um sítio que ele apresenta algumas dificuldades de caracterização, e também por ele apresentar cerâmicas não só de sítios Tupi-Guarani. Então, sugere-se que esse sítio ele tenha tido várias ocupações ao longo do tempo, e não só dos Tupi-Guarani. Então, eu apresento brevemente, muito rapidamente, os resultados alcançados por esse trabalho, nos 3 aspectos. Da seriação, a gente tentou ordenar esses sítios em cima dos aspectos do tecnológico, morfológico. Em relação ao tecnológico, eu separei os tipos de queima e os tipos de antiplástico. Eles foram organizados em relação a um tipo, né? Em relação ao morfológico, a gente também selecionou a um tipo dentro dos outros tipos, né? Então, para a gente conseguir ver se existia alguma forma de fluxo entre os sítios e, dessa forma, na paisagem estudada. Aqui tem o aspecto estilístico, a gente selecionou o tipo alisado, que é o mais comum, e houve um reflexo em relação aos corrugados e aos ungulados, né? Praticamente, enquanto a gente percebe que um setor uma região, os sítios, eles dividem uma forma de fazer a cerâmica, acabar e fazer esse tipo de acabamento, em relação a uma outra região que tem uma preferência um pouco diferente. Em relação aos testes de similaridade, também são os 3 aspectos, tecnológico, morfológico e estilístico, e aí a gente apresenta os dendogramas formados, em que a gente consegue perceber alguns grupos, né? Os grupos formados pelos sítios e os atributos em relação aos atributos. Destaco o dendograma de estilo, porque acaba dando, se a gente pegar as chaves formadas, elas vão ser bastante semelhantes em relação à quantidade de sítios dentro, os tipos de sítio dentro delas. Oi. Para te informar que faltam 2 minutos. Tá, já estou terminando. Então, eu quero deixar aqui chamada a atenção para que a gente entenda que a seriação, ela, apesar de ser dentro da arqueologia vista como uma forma antiga de se fazer arqueologia, a gente não pode esperar dela o que ela não oferece. A seriação, ela vai permitir que você entenda o fluxo dos atributos na paisagem, e os testes de similaridade são testes feitos em conjuntos, não são atributos específicos, e a gente vai conseguir entender a proximidade das semelhanças e as diferenças entre esses sítios. Então, é isso que eu gostaria de reforçar aqui nessa apresentação. Os resultados que levemente a gente vai poder falar aqui são, a gente conseguiu perceber alguma forma profunda de disseminação dos atributos pela paisagem, e a conclusão que a gente chegou por enquanto é que essa fixação na região dos grupos, ela já aconteceu enquanto apesar de ter um longo período de ocupação, esses sítios, eles já se ocuparam, os grupos já se ocuparam nessa paisagem com uma tecnologia e os seus aspectos tecnológicos, morfológicos e estilísticos já bem desenvolvidos, né? Talvez, acredito que alguns testes ainda devam ser feitos e outros aspectos deveriam ser levantados na pesquisa, que é uma questão que a gente ainda está pensando, para que a gente consiga fazer esse refino das considerações, o refino da interpretação dos nossos dados.
Eu utilizei essas referências aqui, eu mal tive tempo de falar sobre elas. Eu queria fazer um agradecimento público à professora Mercedes por ter feito a supervisão do meu pós-doutorado, não só pelo trabalho, mas pela amizade que a gente construiu. A professora Neide, a Marisa e o professor Astolfo pelo trabalho em alcançar os acervos cerâmicos no meio de uma pandemia que a gente fechou tudo. Ao técnico João Carlos, que também abriu reservas técnicas que estavam fechadas a 7 chaves por causa da pandemia. E, claro, como a Mercedes já reforçou, a gente não pode fechar os olhos aos nossos órgãos financiadores. Aqui eu tive bolsa de pós-doutorado de CNPq. Deixe o meu e-mail e, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aberto aos questionamentos. Muito obrigado.